Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com você? E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você acredita em Jesus Cristo? Acredito. Entendi. E você acredita em Jesus morrer, ele ressuscitou para perdoar nosso pecado? Eu acho que cada um acredita de uma forma que tem que ser. Existem pessoas que creem na Bíblia, existem pessoas que estudam a Bíblia, que eu acho que é o caso de vocês, né? E existe eu que acredito no Deus Supremo, que vocês chamam de Jesus e eu chamo de Oxalá. Você pode explicar um pouco, porque eu gostaria de entender você que está falando sobre sua fé. Eu sou um bandista, que é uma outra religião, eu sou lá de Belém. Aqui eles chamam de almas e angolas. Em Belém a gente chama de Umbanda. A gente acredita em Deus. E as pessoas dizem que a gente que é Umbanda, que é do demônio, que é isso, que é aquilo, não, mas a gente acredita em Deus. A gente acredita em Deus mais do que vocês possam imaginar. E a gente crê muito em tudo que Ele faz, a gente crê muito em tudo que possa acontecer na nossa vida, a gente clama por Ele, como vocês também clamam. Aqui do nosso jeito, com a nossa religião. Entendi. E qual coisa você sentir na Umbanda que você não que chama a atenção de você, que você falou que eu vou, quando você tomar essa decisão para ser Umbanda, você pode me explicar um pouco, porque eu gostaria, eu tenho curiosidade para saber um pouco sobre sua religião. Depende de como você lida com isso. Eu acho que cada pessoa procura uma religião por um motivo. Umas procuram por amor, outras procuram pela dor. Umas procuram pela felicidade, outras pelo sofrimento. Você às vezes tem um amigo que você convida o seu amigo para ir na sua igreja, não sei se é no seu culto, vamos dizer assim. Ele vai, se identifica, gosta, sente uma presença de Deus naquele momento e se identifica com aquela religião. E já tem outras pessoas que você vê que está sofrendo e você convida para ir lá, para poder ouvir uma palavra amiga, para poder sentir a presença de Deus e dizer que Ele está ali. Foi o que eu senti na minha religião, a presença de Deus, dos meus orixás também, das minhas entidades. Não procurei pela dor, procurei pelo amor. E sigo até hoje firme com isso. No amor que eles sentem por mim, no amor que eu sinto por eles. Porque, inclusive, tem na minha religião, a gente diz que a Umbanda é paz e amor. As pessoas dizem que a gente é do mal, que a gente só vê, que a gente faz coisas do mal, mas não. A gente faz mais bem para as pessoas do que os outros possam imaginar. A gente acolhe as pessoas que estão sofrendo, a gente acolhe as pessoas que estão enfermas, a gente acolhe as pessoas que não estão no momento bom. E a gente entende que a gente está ali para ajudar. Entendi. E a Bíblia diz, Jesus morrer por nós, ele vai voltar, vem buscar quem que é dele. Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Bom, vai saber se ele não já voltou e a gente não sabe. E vai saber se ele não já voltou e a gente crucifica ele também por causa disso, né? Porque Jesus também está em todas as coisas, né? E muitas coisas Jesus está e a gente crucifica. E você tem uma coisa, você falou que ele já voltou. A volta de Jesus não é uma coisa quando ele voltar que vai se esconder. Você pode me explicar qual essa volta você está falando? Eu acho que as pessoas dizem que Jesus volta, o mundo vai acabar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, as pessoas vão ficar doentes e ele vai ter os escolhidos, mas nós somos filhos dele. Por que ele vai escolher entre os filhos? Se ele já, na Bíblia também, já ficou do lado de uma prostituta, não deixou que nenhum mal acontecesse com ela. Então eu acho que todos nós somos filhos e não existe isso dele escolher quem ele vai levar pro lado dele ou não. E Deus está em todas as coisas, pode ser que ele já tenha voltado e a gente esteja crucificando ele novamente. Mas nós temos que lembrar também que Jesus disse quem que é dele e quem que fazia a vontade dele. Você acredita que uma pessoa pode fazer qualquer coisa e no final dizendo que ele está fazendo a vontade de Jesus? Entendo. E para você, o que seria fazer a vontade dele? Crucificar o carne, fazer o que ele está pedindo, é o mandamento que ele pedir. Porque tem coisa, quando você está fazendo, no fundo do coração, você sabe que Deus não gosta. E você acha que você deixaria de ser filho dele e ele deixaria de lhe amar por causa disso? Não, ele não vai deixar você amar, mas até quando você tomou uma decisão para fazer a vontade dele. Toda a vida uma pessoa está viva, ele ainda tem chance para ele ser filho de Deus, para ele tomar essa decisão. Mas se ele morrer numa vida que não fazia a vontade de Deus, no final ele não vai ganhar a alma dele. Na verdade, eu acho que a gente tem que procurar Deus do jeito que a gente acha melhor. Existem pessoas que sofrem e elas procuram um meio que vocês julgam errado para curar essa dor, mas Deus está ali acolhendo e sabendo que o filho dela no momento está pecando, mas não vai deixar de ser filho dela por causa disso. Eu acho que todo pai e toda mãe é assim. O filho pode ser pecador, o filho pode ser o que for, mas eles vão estar ali esperando que o filho melhore, esperando que o filho procure sempre crescer na vida e que uma hora ou outra ele vai descobrir que aquilo não é o caminho certo. Mas eu acho que vai ser, né?
Isso eu estou falando, vamos pegar um exemplo na Bíblia, a filho de pródigo, quando ele pediu para o pai e dar a parte da benção dele, ele aceitou, porque Deus é assim, Deus nunca vai impedir você tomar uma decisão, só que no fundo do coração você vai saber se está fazendo a vontade dele ou não, e esse aí eu quero, para você entender, não é uma questão que Deus não gosta de todo mundo, todo mundo não é filho de Deus, mas a pergunta será que essa pessoa faz a vontade de Deus? Amai uns aos outros como a si mesmo. Isso daí é um versículo da Bíblia, né? E você acha que Deus vai deixar de ser menos pai porque o filho dele é pecador? Não, só que o salário do pecado, esse filho vai pagar a consequência, você acredita também? Mas todo ser humano paga, né? Jesus também pagou. Jesus pagou a consequência do pecado, porque ele pecou ou ele pagou consequências por nós? Mas ele pagou por nós, mas assim como ele pagou por nós, nós também podemos pagar os nossos erros. E ele não deixará de nos amar por causa disso. Ele não vai deixar, mas a consequência do pecado, você acredita que porque Deus vai não deixar você amar por causa do pecado, mas consequência do pecado, você acha que não vai continuar a pagar mesmo? Não. Eu acho que vocês têm uma crença muito grande na Bíblia, mas eu tenho uma crença em Deus. E eu acho que pra mim importa o que ele diz. Amai uns aos outros como a si mesmo, independente de qualquer coisa. Eu nunca cresci numa família católica e a minha avó conhece a Bíblia de trás pra frente, mas é uma coisa que eu nunca entendi ao certo. O que significa aqui? Mas quando você falou, você acredita no que Deus disse? Aonde você falou que, do jeito que você falou que não acredita na Bíblia, você acredita em Deus. Mas para você conseguir essa palavra que diz Deus amar o próximo, onde é que você acha essa palavra? Eu tirei da minha avó, na verdade, não tirei nem tanto da Bíblia. A sua avó tira essa palavra onde? Eu tirei da minha avó, eu não tirei da Bíblia. É porque, vou explicar, ela tá na Bíblia. Mas tudo que está na Bíblia, às vezes você precisa fazer aquilo que está na Bíblia para você poder ter o perdão de Deus, vamos supor assim. Você precisa às vezes seguir os 10 mandamentos, no caso. E a única pessoa que me mostrou que amar uns aos outros como a si mesmo, independente de qualquer coisa, foi a minha avó. Ah, você tirou da Bíblia? Assim, não, minha avó tirou. E a minha avó sempre falava isso. Quando ela via uma prostituta, quando ela via um morador de rua, quando ela via uma pessoa que todo mundo virava as costas. Mas ela estava ali. Amar uns aos outros como a si mesmo. Sim, esse aqui você está falando, tá certo, porque nós temos que amar os outros como ele é. Mas não é porque... Deixa eu fazer uma pergunta. Se teu pai está te cobrando por uma coisa que você está fazendo, você acredita que teu pai gosta de você ou ele, porque ele não gosta, ele está cobrando por você fazer uma coisa certa? Depende do que você está querendo dizer em relação a isso. Porque às vezes existem cobranças que não tem necessidade. Não é porque ele é seu pai que ele está certo na cobrança que ele está fazendo com você. Não é porque ele é seu pai que ele tem razão no que ele está te cobrando. Porque só quem sabe da gente é a gente. Eu entendo que o nosso pai e a nossa mãe, às vezes, eles cobram para querer que a gente siga num caminho. Mas às vezes até eles percebem, realmente é isso mesmo que eu estou fazendo, tá certo? Aí eu também quero falar que já ficar aqui a noite toda. Tá. E para nós terminar... Você tá filmando? Você vai botar aqui em algum lugar? Sim, se você se importa ou não... Não, tá. Tem uma coisa que você falou que chamou minha atenção muito, quando você falou sobre... Você acredita em Deus, mas não acredita na Bíblia, certo? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você comprar uma geladeira, comprar uma coisa, você tem algum livro que dizendo como você serve com esse geladeira? Você está colocando a religião como uma coisa que a gente compra no dia a dia, e não é assim. Não. Eu não acredito na Bíblia, eu acredito nos meus orixás, eu acredito nas minhas entidades, eu acredito na religião que eu sigo. Tá. Mas você acredita em Deus? Se ser humano tem essa capacidade para ele fabricar uma coisa, ele botou um livro, você sabe como é que você usar esse coisa que você comprou, sim. Mas você acredita em Deus como criador, vai criar ser humano, não deixar nenhuma regra, nenhum livro para você saber como é que você viver nesse mundo. E se a gente não seguir esse manual, você acha que a gente não vai acertar de qualquer jeito? Eu vou te dar uma coisa minha. Um tempo atrás a gente comprou um produto da nossa casa e a gente não estava conseguindo fazer conforme o manual estava dizendo. E a gente fez do nosso jeito. E mesmo assim saiu certo. Então você não acha que Deus colocou um manual, mas pode ser que um filho dele chegue e fale assim, não, eu vou fazer de uma outra forma, mas ele não vai deixar de me amar por causa disso. Não vai deixar de dar certo por causa disso. Mas você sabe que se o pessoa que fabricar o carro, ele disse, você tem que usar esse carro tal jeito, você tem que usar ele. Mas você comprou, dinheiro é teu, você falou que
eu vou fazer do jeito que eu quiser. Mas esse carro vai continuar funcionando do mesmo jeito. Só que lá na frente você vai pagar a consequência. Porque é mecânico, as pessoas que construíram esse carro, ele que sabe qual consequência que vai ter. Mas lá na frente você vai pagar a consequência. É aí, só, deixa eu explicar, eu vou deixar você falar. E é a mesma coisa de Deus. Deus cria ser humano, ele deixa a Bíblia como manual da vida. Se alguém decidir não seguir esse manual, você vai continuar a viver do mesmo jeito. Você está entendendo? Não, Deus não vai proibir dizendo que se você não conseguir... Porque se alguém dizendo que ele ama você, mas ele está prendendo você para você fazer o que ele quiser, isso aí não é amor. Deus dá a você a liberdade para você fazer o que você quiser. Só que lá na frente tem uma consequência. E todo mundo assiste isso. Todo mundo vai ser assim. Aí você acha certo, vamos supor agora, Deus fez um manual. E esse manual é a Bíblia. eu sou a filha dele que estou sendo a rebelde. E mesmo assim ele não deixa de me amar. E você acha certo de uma outra pessoa querer me explicar o que eu devo fazer com esse manual, sendo que Deus está ciente do que eu estou fazendo. E mesmo assim, você pode dizer que eu estou sendo pecadora, mas eu sei que eu não estou. Não. Eu não quero você. Não quero você. Está colocando Deus, a Bíblia como manual, e eu estou dizendo para você que eu não acredito na Bíblia. E você está dizendo... Eu respeito a sua fé. Em um momento nenhum, eu não vou dizer, nós está conversando, entendeu? E... Pra ser sincero, eu já não quero mais conversar. Tá, então... E... Você é evangélico? Sim, eu sou cristão. Sim. E se você não quer conversar mais, a única coisa que eu posso dizer é muito obrigado para você participar no nosso vídeo, você dá autoridade para nós, porque quando você falou, você ama o Deus, você acredita em Deus, mas se conversa, nós outras pessoas vai ouvir essa conversa que talvez ele tenha dúvida sobre sua religião, sobre a minha, ele vai tirar essa dúvida. Muito obrigado por ter participado no nosso vídeo, tá bom? Eu agradeço. E você tem alguma coisa para falar? Não, por enquanto não, obrigada. É só o dia. Tá bom, Deus abençoe você, tá bom?